Seja corajoso e confiante para usar a seu favor suas forças sem culpa e suas fraquezas sem medo. Olá, gente! Eu sou a Tata Mello e a gente está trazendo insights esse mês sobre o livro Mente Blindada de Susan Anderson. E hoje nós vamos falar sobre os capítulos 7, 8 e 9. O capítulo 7 é a diferença entre mentalidade positiva e negativa na rendição. E o primeiro insight que eu quero trazer para vocês é: se render pode ser um ato de poder. Saber se render e não levar para frente coisas, situações, circunstâncias que não vão te auxiliar na sua caminhada evolutiva, que não estão de acordo com o seu desejo, com seus objetivos, seu objetivo maior, enfim, não estão coerentes com o que você deseja, não fazem mais sentido na sua vida. Pelo contrário, muitas vezes fazem até com que atrase a realização desses desejos. Na verdade, esse ato de se render, de desistir dessas situações, é um ato de coragem e de sabedoria. É uma demonstração de que você está cada vez mais consciente e que a sua caminhada evolutiva está acontecendo, né? Que é a própria consciência de que determinadas situações, determinadas circunstâncias já não fazem mais sentido na sua vida, e a coragem de abdicar delas, de desistir delas, de se afastar dessas situações, né? Seja qual for, demonstra um ato de um progresso, né? Mental, de um progresso moral, de um progresso até relacionado ao seu autoconhecimento, né? De se perceber melhor, de entender o que é bom, o que te faz bem e o que está de acordo com o que você deseja, com seus objetivos, com a sua vida, com o que você deseja viver e com quem você deseja ser. Com isso, eu não quero dizer que você que você deve sair desistindo de qualquer coisa que gere qualquer tipo de dificuldade, desafio na sua vida. Não, pelo contrário. Sempre que a gente tem algum desejo, que a gente tem grandes objetivos, a gente vai encontrar desafios, e são, como a gente já falou em outros vídeos, são justamente esses desafios que fazem com que a gente adquira cada vez mais conhecimento, vivência, experiência, para que a gente conquiste cada vez mais e chegue mais próximo sempre dos nossos objetivos maiores, realizando eles e tendo novos objetivos, e cada desafio vai fazendo com que a gente vá criando os recursos, né? Pessoais próprios, né? Intelectuais, enfim, morais, materiais até, para conseguir cada vez realizar mais, né? Então, assim, não estou dizendo que com isso que você deve desistir, apenas que você deve entender, que você deve ter claro em sua mente quais são os critérios que devem julgar o que é e o que não é coerente com o caminho que você está percorrendo, com o caminho que você deseja percorrer, e saber eliminar aquilo que não te agrega, aquilo que não soma na sua vida, que não te auxilia, que não te faz bem, e que muitas vezes, até pelo contrário, só suga a sua energia, né? Só mina a sua energia e até impede que você consiga evoluir, né? Enfim, também já falamos sobre isso quando falamos sobre nossas companhias, né? Nossos relacionamentos, enfim, mas a gente vai falar melhor sobre isso ainda. E aí, dando prosseguimento a esse insight, eu vou trazer o segundo insight sobre esse capítulo, que é que quando o nosso desejo, o nosso objetivo está bem delineado, se render, ou seja, desistir de determinados projetos, de determinadas situações, é muito tranquilo para a gente, porque a gente tem muito claro, a gente tem muito, assim, é muito evidente pra gente, fica muito evidente pra gente que aquilo não tá de acordo com o que a gente precisa e com o que a gente está vivendo, né? E com o que a gente deseja viver, com o que a gente está construindo. Então, mais uma vez, a importância de se ter claro, de se ter clareza de quem somos e de quem desejamos ser, dos nossos objetivos maiores, dos nossos desejos. Ou seja, quando você tem seus desejos bem claros em sua mente, ou seja, seus desejos, seus objetivos, eles são bem definidos, né?
essas rendições, essas desistências que a gente faz, essas dificuldades que a gente encontra, a gente consegue perceber claramente que são pontes para que a gente consiga alcançar o nosso foco, né? O nosso alvo, né? Que é o nosso desejo maior. E isso é muito fácil para a gente perceber isso. Então a gente consegue lidar já de uma forma mais inteligente, digamos assim, com esses desafios, com essas dificuldades, né? Com esses momentos mais que desafiam mesmo a gente, né? Quando, por exemplo, a gente tem que lidar com algo desconhecido, com algo que a gente não tem o costume de lidar, alguma tecnologia ou alguma relação, algum relacionamento, né? Alguma pessoa, algum cliente, enfim, qualquer tipo de situação que seja um desafio pra gente, ou até mesmo alguma falha, alguma derrota que a gente sofra, a gente consegue lidar com essas situações de uma forma mais inteligente. A gente vai procurar pensar, não, se isso aconteceu é porque alguma coisa eu fiquei devendo, alguma falha eu cometi, né? Ou alguma falha eu cometi, ou eu deixei de fazer algo, né? Enfim, a gente precisa analisar a situação e a gente consegue fazer isso de maneira mais inteligente, mais sábia, né? A gente tem menos, a gente se coloca menos no lugar de vítima e mais numa posição ativa de nossa própria vida, né? Assumindo essa responsabilidade, assumindo a responsabilidade pelo que acontece em nossas vidas e pelo que pode acontecer em nossas vidas a partir das escolhas que a gente faz agora e justamente de perceber o que a gente fez que nos trouxe até aqui e o que a gente vive hoje, que a gente não quer mais viver, e o que a gente precisa fazer para corrigir o que precisa ser corrigido para, né, alinhar a nossa trajetória, ou o que precisa ser, na verdade, e o que precisa ser reforçado para que a gente melhore cada vez mais essa trajetória e cada vez mais estejamos vivendo com plenitude, né? Sendo realmente quem somos e vivendo uma vida realmente coerente com quem somos, com o que desejamos e no que acreditamos. E agora a gente vai falar sobre o 8º capítulo, que é obtenha a mentalidade de ganhar, ou seja, de vencer. E o primeiro insight sobre o capítulo 8, sobre se obter a mentalidade de ganhar, de vencer, é que você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar, entender, na verdade, não é apenas acreditar. Porque quando a gente acredita, existe a possibilidade, alguma possibilidade de que aquilo não seja verdade. Mas você precisa entender, você precisa internalizar, assimilar que você é plenamente capaz de conquistar e realizar qualquer coisa. Que você tem todo o poder nas suas mãos, em sua mente e em sua vida, certo? A gente precisa eliminar nossas limitações, nossas crenças limitantes, aquelas limitações que não são reais, né? E é isso. Basicamente, o primeiro insight é justamente a gente entender que a gente assimilar, na verdade, compreender e assimilar que a gente é plenamente capaz, que a gente tem tudo em nossas mãos. Como se diz, a gente tem a faca e o queijo. A gente só precisa compreender isso, assimilar isso e seguir em frente, e tomar atitude e fazer o nosso planejamento, entender qual é o nosso desejo, nosso objetivo maior, nossos objetivos maiores, começar a agir de acordo com isso, fazer tudo que a gente já conversou até agora, né? Eliminar aquilo que não faz mais sentido e começar a agir de acordo, ter a sabedoria, estudar, enfim, agir de acordo com isso. Mas assim, para que você consiga fazer tudo isso, você precisa primeiro assimilar que você é capaz, que você tem tudo que você precisa para alcançar, para realizar seus desejos e seus objetivos maiores, ou seja, seus sonhos. Você precisa ter o seu desejo, os seus sonhos, os seus objetivos maiores em mente e não, além de ter em mente, você precisa sentir, você precisa ter esses desejos no seu coração, você precisa já sentir realizando eles. E além disso, estudar, né? Movimentar a vida em direção a realização desses desejos, ou seja, tudo vai começar no pensamento, em seguida você vai começar a sentir, esse desejo, sentir a realização desse desejo, o que a realização desses desejos vai
vai causar em você, na sua vida, na vida dos que te rodeiam, né, da sua família, enfim, da sua vida como um todo. E aí, a partir disso, você vai começar a pôr em prática um movimento que vai fazer com que isso aconteça, sem deixar de sentir, sem deixar de pensar o tempo todo, mantendo o foco sempre na realização e na coerência da sua vida com a realização desses desejos, porque esses desejos dizem sobre quem você é, sobre o que você deseja ser e sobre o que você deseja viver. Então, é pensar, é sentir, estudar, trabalhar e seguir focada na realização desses desejos. E aí, no segundo insight, a gente vai trazer algo que vai te auxiliar, que na verdade vai ser de muita importância, eu diria até de fundamental importância nessa caminhada que a gente acabou de falar de realização dos desejos dos nossos, do que a gente acredita, né? Do que a gente sonha, dos nossos objetivos de vida, que é justamente o plano, né? A gente traçar um plano para que a gente possa ter um fio que nos guie e que nos mantenha em foco, né? Tipo, a gente não vai em qualquer momento, em qualquer tipo de imprevisto, qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de dificuldade ou qualquer coisa que faça com que a gente saia por algum motivo da nossa trajetória, desvie um pouco a nossa trajetória, é o nosso plano que vai trazer a gente de volta para o foco, para que a gente se mantenha centrado, concentrada na realização e nas tarefas e na realização dos objetivos menores e nas tarefas para que a gente possa cumprir as metas, para que os objetivos maiores sejam, enfim, realizados e para que a gente cada vez mais tenha novos objetivos e sonhos e sempre realizando eles, todos eles. Porque não importa o que aconteça, você não pode perder o seu rumo, você não pode perder o seu prumo na realização dos seus objetivos, da sua própria vida. Então é o planejamento, é esse plano que vai te ajudar a se manter nessa linha, que vai te ajudar a ir, mas a retornar e continuar seguindo nessa linha sem se perder, sem perder o foco. E o terceiro insight sobre esse capítulo é: tenha consciência de suas forças e fraquezas para saber usá-las a seu favor. Seja corajoso e confiante para usar a seu favor suas forças sem culpa e suas fraquezas sem medo. Pense em você como aquela empresa onde para se alcançar o cargo de CEO, você precisa conhecer ela toda, cada detalhe. Suas forças, suas fraquezas, suas ameaças, suas oportunidades, e só dessa forma você vai ter recurso humano, intelectual suficiente para saber lidar com todos os tipos de situações e levar essa empresa a crescer, a construir, a escalar, né, mesmo o seu desenvolvimento. Então é desse jeito. Da mesma forma você deve ser com você mesmo, né? Muitas vezes a gente faz de tudo pelo outro, de tudo pela empresa de outra pessoa, enfim, e a gente não consegue ter essa mesma dedicação, essa mesma inteligência, né? Tanto inteligência mesmo de intelecto, de inteligência de técnica mesmo, quanto a inteligência emocional conosco mesmos. Então, assim, a gente precisa usar tudo que a gente tem a nosso favor. Forças e fraquezas é uma coisa que todo mundo tem, inclusive as empresas. Mas assim, se falando de gente, de pessoas, de seres humanos, todos nós temos. E a gente precisa usar tudo que a gente tem a nosso favor, certo? Porque somos nós, né? Então tudo que a gente tem que usar a nosso próprio favor. Como exemplo, a gente pode falar do que a gente falou em outro vídeo sobre a questão da agressividade que às vezes a gente tem. Não agressividade no sentido de violência, mas agressividade no sentido de ímpeto mesmo, de força de vontade que a gente fica, né, em determinados momentos e que a gente pode usar a nosso favor. Por exemplo, quando a gente
Já se falando de empresa, né? Quando a gente se dedica muito a uma empresa, por exemplo, uma pessoa se dedica muito a uma empresa, dá tudo de si e no final não tem nem reconhecimento, nem monetário e nem humano, né? Nem de valorização mesmo pessoal. Aí você fica revoltado e você faz o quê? Você usa justamente essa revolta que se transforma em agressividade para fazer o quê? Por exemplo, vai estudar, você vai procurar empreender e aí você vai colocar toda essa força nesse novo projeto que vai fazer algum sentido, que tenha realmente alinhamento com o que você deseja e com quem você é e com o que você merece. O quarto insight que a gente vai trazer sobre esse capítulo é: cuide de si mesmo, cuide da sua alimentação, do seu sono e faça atividade física. Cuide e fortaleça o seu corpo, a sua mente e a sua alma. Para o motor de um carro funcionar bem, com segurança, ele precisa ser bem tratado, ter sua manutenção em dia, ser bem cuidado, não é isso mesmo? Pois é, com a gente é a mesma coisa. Se a gente quer que a gente tenha um bom desempenho, uma alta performance, a gente precisa ter o nosso material, ou seja, nosso corpo, a nossa mente, nossa alma, tudo que compõe o nosso ser, né? Bem cuidado e com bom funcionamento. E para isso a gente precisa ter uma atenção, a gente precisa se dedicar a isso. Estarmos bem com nossa saúde física e mental, nosso bem-estar, isso é o básico, isso é o mínimo que a gente precisa para ter uma boa performance, um bom desempenho, além de ter o mínimo de qualidade de vida que a gente precisa ter e que a gente merece ter para justamente conseguir o nosso crescimento, a nossa evolução que a gente está aqui para desenvolver, né? E assim, falando de forma bem superficial, bem sintética, o mínimo que a gente precisa é uma alimentação saudável, equilibrada, nutritiva, né? Uma atividade física aeróbica e de fortalecimento, uma atividade que nos conecte com a nossa espiritualidade, eu acho também necessário, porque faz parte do nosso ser integral. Mas aí vai de cada pessoa, né, da relação de cada pessoa com a sua espiritualidade. E para fechar com chave de ouro, e não menos importante, terapia. Cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente, né? E assim, esses cuidados que eu falei, eles são... Não existe nenhuma relação de hierarquia, todos são importantes da mesma forma, todos têm o mesmo nível de importância, todos são muito importantes, são essenciais, né? São o básico para a construção de uma saúde física e mental e do bem-estar, né? Da qualidade de vida. E, no entanto, como algumas pessoas podem às vezes até achar que isso pode acontecer, nenhuma substitui a outra, né? Algumas pessoas acham, algumas pessoas entendem que, por exemplo, uma atividade física pode substituir a terapia. E como terapia aqui, eu estou falando da terapia com um profissional qualificado para essa terapia, um psicanalista ou psicólogo, certo? E na minha visão, isso é indispensável, né? Todas essas atividades são complementares, né? E todas necessárias, inclusive a terapia com um profissional. Isso faz diferença em nossas vidas. Só quando você faz, você percebe a falta que isso faz em sua vida, tá certo, gente? Aí é uma dica que eu deixo para vocês, porque é realmente uma coisa que fortalece muito a gente, que auxilia muito a gente nessa caminhada de crescimento, de desenvolvimento e de autoconhecimento, que muitas vezes, em muitos momentos, é realmente desafiador. O 9º capítulo do livro Mente Blindada, de Susan Anderson, é o Entrando na Mentalidade Certa. E nesse capítulo, o que eu julgo mais, o insight que eu julgo mais imprescindível, mais importante para a gente, para a nossa conversa, é o foco na mentalidade da abundância. A gente precisa ter uma mentalidade de abundância. A gente precisa solidificar essa mentalidade na gente, a mentalidade de abundância. E segundo o autor Stephen Covey, né, do livro
os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a mentalidade de abundância é a crença de que há o suficiente para todos. Ou seja, quando a gente entende que há o suficiente para todos, o sucesso do outro, ele não nos ameaça. Pelo contrário, ele nos inspira, né? A gente não teme a falta de oportunidades, né? Porque a gente sabe que existe muito para todos. Existe fartura de oportunidades para todos, dependendo somente do nosso comportamento, né? Do que a gente faz para que essas oportunidades cheguem a nós, ou que essas oportunidades sejam aproveitadas mesmo, né, em nossas vidas. E a outra característica que a gente pode trazer disso é que a gente entende, quando a gente tem uma mentalidade abundante, que a vida é generosa, que nunca falta, e muito pelo contrário, a gente tem o bastante para todos, né? Então a gente tem essa segurança, por isso a gente nunca teme, por isso a gente nunca tem a mentalidade oposta, né? A mentalidade de escassez, sempre com medo de faltar, sempre com medo de perder, sempre com medo de ser um derrotado, sempre se sentindo ameaçado por aquele que vence, por aquele que, né, tá evoluindo, que tá progredindo. Não, gente. Essas pessoas que você vê ao seu lado. Outra coisa que que tem a ver com isso, que é completamente oposto à mentalidade de abundância, é a comparação. Quando você se compara, você está de alguma forma colocando como se existisse um limite, né? Como se existisse como se fosse tivesse tudo dentro de uma caixa, né? E ou você tá dentro daquela caixa ou você não tá. E se você não tiver, então você tá na escassez. Então você não é merecedor. Então você não tem o suficiente. Ou seja, a comparação é basicamente uma das características mais presentes na mentalidade de escassez, e não é o que a gente quer, não é o que a gente tem que viver. A gente precisa entender que todos nós somos parte do mesmo todo, e dessa forma todos têm as mesmas oportunidades, todos têm possuem recebem a mesma generosidade, né, do universo, do mundo, né, em todos os sentidos. Então, sobre esse assunto, eu escrevi um artigo essa semana lá no site, e aí eu vou deixar o link para vocês darem uma lida, que vai ser bem legal, vai ser um recurso bem prático assim, para auxiliar vocês a assimilarem essa mentalidade de abundância, né? E trabalhando todos os dias, se precisar, ler uma vez por dia, até que essa mentalidade se solidifique, essas dicas que a gente pode ir trabalhando todos os dias para que a gente se fortaleça e essa mentalidade de abundância se fortaleça em nós, em nossas vidas, na vida daqueles que nos rodeiam, e para que essa abundância finalmente viva, né, em nossa vida, esteja presente em nossas vidas, e a gente possa ser, cada vez mais a gente consiga reconhecer com gratidão tudo que a gente possui, todas as maravilhas e toda a abundância que existe em nossas vidas, de tudo, né? E é só uma questão de reconhecimento e viver de acordo com isso e assimilar tudo isso, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de alguns livros que eu sugiro para leitura e tem relação com o assunto que a gente conversou hoje. E além disso, eu vou deixar também o link do artigo que eu escrevi essa semana lá no site, que está lá no site para vocês darem uma lida também, que vai ser bem legal. É uma forma prática, uma forma mais objetiva da gente conseguir assimilar esse assunto e pôr em prática. Se você curtiu esse vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente,
se inscreva no canal, isso vai me ajudar a conseguir cada vez mais entregar esse material para cada vez mais pessoas e para que a gente consiga estender nossa conversa sobre nosso desenvolvimento, sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o nosso desenvolvimento como seres humanos e como indivíduos na sociedade, tá certo? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima, até o próximo vídeo.